Mas, vamos lá. A gente conversou, né, Matheus? Hoje a gente falar um pouquinho sobre essa lógica aí de final explicado, contra-interpretação e tudo mais. Mas antes disso tudo, falar de um filme em específico que é muito... que tem muito a ver com essa lógica. Puxa muito essa lógica, né? Puxa Foi um filme muito. que quando saiu mesmo, a própria crítica, muitas pessoas se debruçaram sobre ele no sentido de encontrar sentido nas coisas, de tentar fazer uma dissecação ali de, pô, o que isso quer dizer, onde ele tá querendo chegar com isso. E é um filme que ele, na verdade, ele rejeita muito disso, né? A gente não falou qual é o filme, que é o Cidade dos Sonhos, de David Lynch, 2001. Que é um filme muito mais sobre você não precisar entender, mas sentir as coisas, né? Por mais que você possa fazer uma interpretação ali, que tem coisas que ele deixa bem claras, mas não é um filme que você precisa se preocupar com a compreensão sobre ele. É possível fazer essa interpretação do filme. Eu acho, inclusive, assim, ao contrário do que muita gente fala do filme, eu acho o filme, inclusive, bastante fechadinho. Sim, eu também acho, Ele não é um filme muito aberto, nada disso, ele se fecha direitinho. A parada é mais que é um roteiro, uma estrutura de roteiro mais... confusa, entre aspas. Confusa não é a palavra correta, mas é aquela estrutura que vai e volta e tudo mais. Sim. E que pode causar determinada confusão. Mas é um filme bastante fechado, né? Em duas partes, sobretudo. A parte do sonho, a parte da realidade. Ou o que é realidade, o que é sonho. Enfim, eu acho que é um filme bastante fechado, que dá margem pra interpretações e tudo mais, até porque é um filme bastante enigmático. E se é um filme bastante enigmático, tende as pessoas a buscar explicação sobre a coisa. Muita gente vai pra psicologia até, né? Fazer uma análise freudiana ali sobre o que tá acontecendo, o signo dos sonhos, esse tipo de coisa. Há essa tendência por uma busca por explicação. E aí o que é mais interessante, né? Que o próprio diretor rejeita. Mas assim, eu não sei nem se ele rejeita no que tange ao espectador buscar essa explicação, ou dele mesmo, enquanto realizador, né? Porque teve algum crítico que ele escreveu, eu não lembro quem foi, não lembro nem se era brasileiro, ele escreveu um livro sobre o Cidade dos Sonhos, explicando os acontecimentos do filme, fazendo uma interpretação e tal. E ele entrevistou o Lynch e falou sobre o livro, o Lynch, eu já soube do seu livro, tá tudo errado. É isso. É tipo a piada sobre o Hegel, né? Tirando do Hegel, que a gente falou no programa com o Ian. O Luiz sacaneou muito essa piada, né? Foi. O Luiz fez um react hoje do programa com o Ian. Mas o Hegel tem um mito, pelo menos o meu professor me disse na época que existe esse mito, de que o Hegel, no seu leito de morte, ele estava lá com seus pupilos, né? E o Hegel é conhecido por um filósofo que é de difícil compreensão e tudo mais. E de fato é bem complexo. Ele até encarar, não tô pronto pra isso. Não, é dia eu volto. difícil. Vale a pena ir lá, mas assim, é pra tu ficar 30 minutos em 2 linhas. E não é nenhuma página, em 2 linhas. E aí ele lá no seu leito de morte, as últimas palavras dele pros pupilos dele, ele falou, vocês não entenderam nada. E é um pouco disso, né? E o Lynch, ele tem algumas entrevistas onde o entrevistador, ele busca uma resposta no filme deles e ele fala assim, não vou fazer, sinto muito. Assiste o filme. Mas ao mesmo tempo eu acho que é um filme bem direto no sentido dele abordar a cenografia, tipo... É porque ele é uma homenagem, não... Uma forma do Lynch demonstrar um apreço pelo fazer fílmico, né? Sim. Então tem muito isso do diretor, ele encontrar o personagem e valorizar os efeitos, os elementos diegéticos e extra-diegéticos, aquela cena do não tem banda, Sim. aí você ouve a banda. Então é muito sobre essas brincadeiras do cinema, essa magia do cinema, né? E eu acho que o filme é bem claro nisso até, só que eu acho que confunde um pouco porque o filme, muitas cenas são filmadas como se fossem sonhos, e sonhos às vezes não fazem sentido. Sim. E assim, eu acho o David Lynch superestimado, mas esse filme é uma obra-prima do caralho, um dos melhores filmes do século pra mim. Sim. E assim, eu vi poucos ou nenhum cineasta que filmou sonhos tão bem quanto ele. Sim, porque muitas vezes tá tendo um diálogo e personagens não estão nem no mesmo plano. É só pela montagem que se encontra a parada, é um negócio muito foda. E fica um pouco desconjuntado, mas você sente o peso daquilo. E às vezes o cara olha pro lado e tem um corte, e é um corte que não faz muito sentido. Só que se você pensar pela ótica do sonho, faz sentido. Sim. Ou então a câmera tá flutuando, então parece que você tá se afastando da imagem no seu sonho, sabe? Tipo, cara, ele filmou sonho como ninguém. Foi pica pra caralho aquilo. É aquilo que a gente disse, é um filme que ele é bastante fechadinho, mas na própria lógica interna dele, ele condiciona esse mistério e esse desagrupamento, essa confusão de maneira controlada. Sim. Né? Então, assim, vocês vão ver, costumeiramente, esses filmes mais confusos, digamos assim, sendo muito mais abertos, né? E explorando essa confusão de maneira mais evidente e algumas vezes, de fato, sendo confuso e até mesmo piegas. No caso aqui, o Lynch ele consegue trazer a lógica do mistério
e da confusão de maneira controlada. Ele consegue controlar todos esses ímpetos a ponto de não fazer com que o filme escape. E ele consegue fazer isso passeando por vários gêneros, né? Porque é noir, é romance, é drama, é terror, cara, é fantasia, é comédia em algum momento. É bizarro. É isso que eu acho, inclusive, o grande barato do filme, na verdade. Sim, com certeza. O Cidade dos Sonhos é um filme que vai tratar de uma maneira nostálgica com a ideia de Hollywood, mas ele vai lidar com essa Hollywood primeiro como um sonho e depois como uma realidade. E aí, mais uma vez, essa confusão sendo controlada o tempo inteiro. Só que o que eu acho mais interessante nisso tudo é justamente como o Lynch ele lida com essa nostalgia também com uma nostalgia do passado de próprio Hollywood. O passado do cinema, da história do cinema americano. Tem muitos momentos até que lembra o Crepúsculo dos Deuses, do Billy Wilder. E o Persona também é um filme que, tem muita conexão com esse filme, sabe? E, ele pegou 2 filmes gigantescos da história do cinema, homenageou e conseguiu não ser uma merda. Porque você fazer um filme referenciando esses dois e a chance de ser ruim é muito grande, sabe? Não ficou... Sim, A Morte num Beijo, do Robert Aldrich também. Porque, na verdade, A Morte num Beijo, ele tá em Lost Highway e tá também aqui no Cidade dos Sonhos. Mas também pegar Marnie, do Hitchcock, que também tá ali muito presente no filme, que também tá presente em Lost Highway. Essa ideia do duplo, né? Essa mulher que retorna. Sim. Da mulher verdadeira e da mulher que é um sonho. A mulher que é o sonho, a mulher que é a realidade. Enfim. Essa lógica que ele brinca com a própria história de Hollywood, com gêneros, com os códigos hollywoodianos. Só que ele faz essa brincadeira, essa referência, de maneira a esticar essas possibilidades ao máximo, a ponto de fazer com que elas se dissipem até. Sim. É como se o Lynch estivesse se debruçando sobre a morte de Hollywood para fazer algo completamente novo. E eu acho que esse que é o grande barato do filme, de fato. Ele pega o noir, e sobretudo o noir ali de A Morte num Beijo. A Morte num Beijo, pra quem não viu, começa com uma mulher correndo na estrada. Começa com uma mulher correndo na estrada na direção de um carro e ela para esse carro no meio dessa estrada. Lost Highway começa na estrada também, sabe? E o encontro dessa mulher misteriosa também nessa estrada. Enfim. E aí, junto a isso, a ideia da mulher misteriosa, do duplo que reaparece, a mulher que antes é morena e depois é loira, no caso de Lost Highway, que ele repete aqui em Cidade dos Sonhos, mas ao contrário, é loira, depois é a morena. Uma é o sonho, outra é a realidade. Um é o mistério, o outro é o sonho, né? Enfim. E o que você falou de nostalgia é muito legal, porque o filme, eu acho que ele vai perdendo essa nostalgia um pouco conforme ele vai indo pra realidade, sabe? Sim. Tipo, no começo você vê que tem muita luz dourada, parece que os rostos estão brilhando, sabe? Quando a Naomi Watts chega no aeroporto, é uma luz chapada. E é legal que é uma atuação dela super exagerada, sabe? Sim. Tipo, a gravação da voz dela não acompanha as expressões dela. Sim. Ela tá com uma expressão, tipo, um sorriso duro, assim, só que a voz dela tá super flutuando, vai pra vários tons diferentes. Então... É uma coisa meio Marilyn Monroe. Do caralho. Só que o filme, conforme ele vai ficando mais real, ele vai ficando mais opaco. Esse brilho vai saindo, o filme vai ficando mais azulado um pouco, mais escuro, cinzentado. É muito foda isso, é muito foda. Brilhante, brilhante. E aí, é justamente nessa direção, a gente pensar como o Lynch ele vai nessa direção de tentar resolver o filme dele, sair dessa confusão que ele contorna a partir de uma espécie de uma racionalidade ali que ele consegue controlar, né? E, enfim, quando a gente pensa da Cidade dos Sonhos, como o nome nos indica, é isso. Na primeira parte, a Naomi Watts chegando nesse sonho, nessa Hollywood de sonhos, e a gente, pouco a pouco, enquanto espectador, e descobrindo a verdadeira Hollywood, e saindo da nostalgia, como você bem disse, né? Sair dessa nostalgia e ir de encontro com a realidade, onde a realidade ela não é exatamente como a Hollywood do mundo das ideias, né? Essa Hollywood que você vai na direção para conquistar o estrelato, conquistar a fama, mas que, na verdade, quem vai para lá, enfim, 1% dessas pessoas que vão em busca do sonho realmente conseguem conquistar o que se deseja na cidade dos sonhos, de fato, né?
E, inclusive, isso é uma coisa interessante, né? Porque é uma ótima tradução. Porque o nome é Mulholland Drive. Diz nada, foda-se. Não, é até Você interessante. vê no filme, você entende e tal, Sim. mas não é um nome forte. Mas pro nosso contexto não faz muito sentido Sim. Mulholland Drive, porque é uma estrada muito típica pra eles. É, lá. tipo a Avenida das Américas. Sim. Foda-se. Pois é. Funciona muito bem pra eles. Pra quem sabe o que significa, funciona Mulholland Drive. É onde tudo se conclui, tudo se inclusive, é justamente a brincadeira com o Crepúsculo dos Deuses, que é Sunset Boulevard, né? Então tem essa conexão ali da moça de Sunset Boulevard, que era a grande estrela do cinema mudo, e que na verdade depois encontra-se com a realidade num novo contexto de Hollywood, a Hollywood falada, que deixa um monte de artista do cinema mudo pra trás, inclusive Buster Keaton, que tá no filme, né? Enfim. E aí tudo se conclui, assim como tudo se conclui em Sunset Boulevard, tudo se conclui também em Mulholland Drive. Então o nome original, ele funciona muito bem. Só que pro nosso contexto, Cidade dos Sonhos também funciona muito bem, sabe? Então assim, nem toda tradução de filme é uma merda. Tem muita tradução que é até tradução melhor. boa, E o Brasil, isso aqui é um mito, na verdade, né? A galera acha que o Brasil faz mais traduções de títulos de filme. Não é verdade. É claro que tem algumas que são terríveis. Mas o brasileiro, ele costuma acertar. Bom, O Corpo que Cai é um título mais bonito do que Vértigo. Desculpa citar. Não, mas eu concordo. Não fui eu que citei. Mas eu concordo. Eu acho Um Corpo que Cai E eu vou falar Um Corpo que Cai, não outro nome. Que vocês sabem que eu falo outro nome. Mas eu acho que é um nome que pega muito. A galera implica um pouco com o nome Um Corpo que Cai porque seria um nome spoiler. Mas não é. Não é. O português de Portugal é spoiler. Sim, mas nem só por isso. É porque o nome de Portugal é um spoiler. Porque justamente não é um corpo que cai. Exatamente. São alguns corpos que caem naquela porra, né? Então, é isso. O Brasil tem... Até quando a gente fala Poderoso Chefão, soa meio estranho. Mas o Padrinho... Mas depois pegar o nome Poderoso Chefão, porra... A palavra chefão é muito escrota. Que parece videogame. Mas depois, quando vai acostumando, o Poderoso Chefão é forte também. Sabe? Com certeza. Então o Brasil ele produz alguns títulos bem... Mas outra coisa que eu gosto muito nessa parada dos sonhos, no Cidade dos Sonhos, é como ele... São situações que a gente vive nos sonhos que eu nunca imaginei ver num filme. Tipo, por exemplo, quando ela chega em Los Angeles, ela tá com um casal de idosos que eu não lembro o que eles eram dela, tios, alguma coisa assim. E ela se despede e sai. Ela, cadê minha mala? Aí o cara tá botando a mala já no táxi. É um negócio muito cara de sonho isso. Sim. Só que ele faz esse efeito pelo corte. Cara, a montagem desse filme é do caralho. É uma das melhores do século. Sim. E aí você espera, ela entra no táxi, só que você não tá mais acompanhando ela. Você tá acompanhando os velhos que estavam com ela no táxi rindo do nada. Sim. Isso é um sonho, cara. Isso é totalmente um sonho. Como é que o cara consegue filmar aquela porra, cara? É tudo pela montagem. A montagem desse filme é do caralho. É a montagem, a fotografia do filme, mas a gente vai começar nessa até a blocagem. Né? Tem momentos que tá as duas investigando alguma coisa, assim, e as duas estão do lado de fora da casa olhando, aí filma de dentro da janela, assim, elas estão andando sincronizadas assim, olha pro lado assim, tipo, parece uma dancinha. Sim. Só que é um negócio muito onírico também aquilo, sabe? Sim. E é um filme que se desloca dessa noção da gravidade do mundo real, né? Sim, total. Não é total, como se a gente devesse buscar no filme uma tradução do nosso mundo. Ao contrário, é justamente entregar aquela cidade, Hollywood, Los Angeles, no caso, como um espaço dos sonhos, de fato. Mas dos sonhos que se tornam pesadelos. Sim. E é interessante como o filme... Inclusive, eu não sei exatamente essa informação, mas eu lembro de ter lido em algum lugar que esse filme foi feito pra ser uma série. Eu acho que ele foi pensado como série, como só que aí o roteiro não passou, ele adaptou pra filme, alguma coisa assim. E eu acho muito interessante como isso ainda é possível de se ver no filme. Porque ele ainda tem algumas coisas de telefilme no sentido... do texto, da forma como ele pensou o texto. Sim. É um filme com muitas... Capítulos, né? Com muitos capítulos, mas também com muitos... Como é que é o nome que se dá? Ganchos? Não, núcleos. Muitos núcleos. É um filme com muitos núcleos. Sim. Né? Tem um núcleo tal, enfim. Só que são núcleos que eles precisam se esvaziar um pouco, porque agora é um filme, não uma série. Mas que provavelmente numa série esses núcleos seriam um desenvolvimento um pouquinho mais aprofundado. O próprio núcleo do diretor de cinema, que é o nome do ator, que eu sou apaixonado por ele. Muito foda também. É lá o momento que ela vai pra aquela casa lá em cima e tudo mais. Então, são personagens que muitas vezes aparecem e somem. Sim. Como um sonho, de fato. Então, o David Lynch, ele conseguiu, inclusive, trazer essa lógica do que seria a televisão pro filme
a ser ainda bastante coeso, né? O que é difícil de você conseguir fazer Pra caralho. esse tipo de abordagem. Não sabemos como é que seria em série, evidentemente, mas como ele consegue traduzir isso, sabendo que é um filme que foi pensado pra televisão, e não pra ser filme, mas pra ser uma série, ou pelo menos uma minissérie, ele conseguir traduzir isso de maneira a tornar aquilo coeso e num filme de 2 horas e pouco, na verdade. Não 2 horas e 10, eu acho. não é um filme longo, como, sei lá, o Bergman fez. Sarabanda, Cena de Casamento. Cena de Casamento, que era uma minissérie de 6 episódios, aí ele trouxe pra 3 horas lá num filme. Não. Ele pensou a parada e transformou num filme de 2 horas e pouquinho, sabe? Eu acho doideira que é o tipo de filme que quando eu assisto eu tenho a impressão de que se uma coisa pequena desse errado, o filme seria um desastre, sabe? Sim. E não, cara, tudo dá certo, é muito redondo. É um tipo de grandiosidade que eu vejo, sei lá, o Franco Atirador. Pra mim é nesse nível, sabe? Não, O Franco Atirador é muito melhor pra mim. Eu Mas... gosto mais de Cidade de Sonhos. Sério? Caraca, que pecado. Mas enfim, foda-se, filmaço também é obra-prima. Mas é um tipo, é um esmero assim que cada plano e cada corte e conexão é milimetricamente pensado ali pra parada funcionar, sabe? É uma realização muito grande, cara. Sim, total. E é um filme muito charmoso. Muito, pra cacete. É uma coisa que a gente não vê mais hoje, né? É uma coisa que E é um filme com tristeza. tesão. É um filme com tesão. E é um tesão pra essas duas personagens ali. Esse personagem da realidade, do mistério, do sonho. Elas estão meio que sempre... É porque é um filme muito sobre desejo coexistindo. também, né? É sonho e desejo. Sim. É o desejo de alcançar o estrelato que tá configurado na presença da outra. A presença do duplo é a presença do desejo pelo estrelato ao mesmo tempo em que é também a maldição dela, né? Aliás, assim, o duplo na literatura, que depois vai ser traduzido para o cinema também, o duplo ele é a manifestação da miséria. Quando eu digo miséria, eu tô falando da presença do mal, né? É um negócio mais inconsciente, né? Da tragédia. Né? Então, assim, sempre que você vê na literatura a presença do duplo, esse duplo é o demônio, sabe? É o lugar onde esse personagem vai entrar numa decadência trágica. E aqui no Cidade dos Sonhos, o Lynch faz isso de maneira brilhante. A presença do duplo ali, ela ao mesmo tempo que é o desejo, e é o desejo pra fazer com que a personagem da Naomi Watts saia da sua posição de atriz em ascensão, em atriz que busca o estrelato para o estrelato, na verdade, é o desejo que faz com que ela deseje esse lugar, mas que na verdade vai levar ela para a desgraça. Então, assim, é mais um uso... E aí a gente vê outros exemplos de duplo, inclusive no tal de Um Corpo que Cai, né? Que é também a presença do duplo que vai levar o personagem de James Stewart para a tragédia. A presença da Judy Barton retornando é esse personagem sendo levado ao perigo. É o duplo... Sei lá, no filme o duplo da Juliana Rojas também, enfim. Em Metrópolis, o retorno da mulher andrógena. A mulher andrógena é a mulher que leva aquele mundo à desgraça. O próprio Persona que a gente já falou, já mencionou hoje. Então, assim, é mais uma questão muito interessante. Como o desejo, ele é um catalisador. Primeiro para conquistar o sonho, mas ao mesmo tempo para levar à tragédia. Isso é muito interessante no filme. Muito. Agora, conclui. Não, por favor. Não, é porque eu vou levar para um outro lugar. Não, mas eu ia fazer isso também. Uma coisa que é muito interessante é que Cidade dos Sonhos é um filme de mistério, e a gente pode dizer também que é um filme de terror. Sim. Pô, aquela cena da mendiga atrás do muro, pelo amor de Deus. Aquilo ali eu não digo nem só por essa cena, porque aquela ali não, tem vários momentos. O filme é um filme de terror. A gente até falou aqui quando o Ian tava aqui. Foi quando o Ian tava aqui? Eu acho que foi. Eu sabendo como é que a minha memória é. O Ian esteve aqui na terça-feira e eu já tô tipo, será que foi com o Ian? A gente tava discutindo o que é o terror, o que é o horror e o que é suspense, né? Foi na terça. Porque o Ian falou de propriedade. Ele falou, mas eu acho que é mais suspense do que terror. E aí eu falei, pô, mas suspense ele nada mais é um termo mercadológico pra amaciar, pra você poder divulgar o terror sem perder... Sim, pra você dizer assim, não é terror, porque o terror ele é muito... É coisa de pobre, gênero de plebe. É coisa da massa, sabe? Não pode ser artístico o suficiente. Então vamos dar o nome de suspense, né? Não, Cidade de Sonhos é um filme de terror. É um filme de terror. E o Lynch faz muito bem essa lógica. Primeiro com o mistério e essa ansiedade pelo que pode aparecer, a ansiedade pelo desconhecido. O desconhecido ele é muito presente no filme. A gente não sabe o que é, quando vai aparecer, sobre o que é. A gente não tem nem pista sobre o que pode ser que vai aparecer, né? E a gente tem esse jump scare. Que assim, é pra quem fala mal de jump scare calar a boca, tá ligado? Porque
É mais uma vez aquilo que a gente fala, é técnica. E como técnica depende do uso. E o Lynch prova pra gente que, porra, dá pra usar o jumpscare de maneira brilhante. Aquilo ali é uma coisa louca. Eu não lembro a última... Quer dizer, tem alguns depois que eu acho brilhante, mas tão bem realizado como aquele jumpscare... Cara, e a reação do cara é o negócio mais maravilhoso possível. Porque ele vê, ele fica... ele só cai no chão e assim, fica assim, deitado no chão e foda-se, é isso. Sim, eu não quero reagir, pode me matar se quiser. Sim, não tem por que ter outra reação. Uhum. Fala o que você queria. Não, eu puxar até falando porque é um filme que... Eu encaro, e você também, pelo que eu entendi, como um filme que ele é até bem conciso nas ideias dele, não tem muitos mistérios ali, mas tem coisas assim que são um pouco imponderáveis, são coisas oníricas, são ideias mais típicas do sonho mesmo, são mais soltas. Mas é um filme que ele foi muito dissecado quando saiu e sempre volta essa discussão, né? Ah, Cidade dos Sonhos explicado, ou então, sei lá, aquele filme que todo adolescente gostava, Donnie Darko explicado. São os filmes que tá naquela categoria de filmes que as pessoas sempre querem explicar, tipo Inception também.